Nós vamos abrir agora a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Mais uma sessão desse texto, nós vamos ouvir a exposição, penúltima sessão. Atos 15, versos 30 até o 35. Ouçam a voz do Senhor, irmãos. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, e consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Oremos ao nosso Deus. O Senhor faz com que eu meditasse, ó Deus, do nosso coração, nessa palavra, seja agradável a Ti. Se há, Senhor Deus, algum impedimento na mente dos irmãos que esteja desviando os seus pensamentos, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, conserta as prioridades da nossa mente, a fim de que possamos nos concentrar somente em Ti. A respeito, Senhor Deus, do pregador, especialmente nós rogamos ao Senhor, que é homem como qualquer um, como já disseram os apóstolos nesse mesmo texto. Somos homens como os demais, sujeitos às mesmas lutas e dificuldades, Senhor. Que o Senhor possa tomar o Teu Filho para pregar, Senhor Deus, a Tua palavra, santa palavra, com fidelidade, temor, fervor, a fim de que Teu povo receba, Senhor Deus, essa palavra e traga conforto e alegria a essa congregação. Pedimos isso em Cristo Jesus. Amém. O que é que alegra uma igreja? Isso poderia ser respondido com uma lista até de tamanho considerável, mas também pode ser uma lista muito simples, com poucas palavras. No nosso tempo, quando conceitos antigos estão sendo revisitados e revistos, uma igreja alegre passa a ter infinitas possibilidades. Igreja alegre é a igreja que tem um culto alegre, no sentido de ser um culto vibrante, onde as pessoas batem palma e dançam. Isso para muitos é a alegria da igreja. Para outros, a alegria da igreja está na condição financeira que os membros alcançaram, ou no prédio que conseguiram comprar, ou em qualquer coisa dessa lista enorme em que toda a finalidade é temporária. Então se estabelece a alegria da igreja descrevendo com coisas que são passageiras, porque fazem o mesmo com suas próprias vidas e transportam esse modo de pensar para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas a outra maneira de pensar em alegria, em paz para a igreja, em conforto da igreja, é pensar exatamente no que está acontecendo aqui no livro de Atos dos Apóstolos, especialmente no capítulo 15. Uma igreja que passava por grande perturbação. Palavras não minhas, as palavras são da própria Escritura. Observe no verso 24 do mesmo capítulo. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras,
transtornando a vossa alma. A igreja de Antioquia, onde houve um problema que deu início a todo esse processo do capítulo 15, onde alguns homens chamados judaizantes começaram a pregar sem autorização, lembre-se sempre desse detalhe, sem autorização, sem ordem dos apóstolos. Eles chegaram a Antioquia e começaram a dizer que para alguém ser salvo tem que se circuncidar. Então, esta doutrina que não era verdadeira e que passou a ser ensinada na igreja, causou um grande dano ao povo de Deus, que aqui é escrito por Lucas por meio da expressão perturbação, né? Ele diz, perturbando com palavras e transtornando a vossa alma. E Lucas toma esse modo, essa linguagem do próprio apóstolo Paulo, do qual os irmãos se lembram, que escreve uma carta em paralelo com esse contexto, a chamada carta aos Gálatas, porque Antioquia ficava justamente na região da Galácia. Então a carta aos Gálatas ela é escrita justamente nessa época, para que uma igreja perturbada pudesse ser confortada pelas palavras do apóstolo, exortada por um lado e confortada por outro. Mas a primeira atitude que a igreja do Senhor teve em relação à igreja de Antioquia, para que a perturbação passasse, foi enviar representantes daquela igreja, Paulo e Barnabé, que foram até Jerusalém no início desse capítulo, contaram aos apóstolos e presbíteros ali reunidos no primeiro presbitério da igreja, no primeiro concílio da igreja, o que acontecia em Antioquia. E depois de grande debate, Tiago se levanta e traz uma palavra de mediação, da qual os irmãos conhecem e precisa ser revista. Veja, palavras de Tiago no capítulo 15, a partir do verso 19. Pelo que julgo eu, não devemos, veja novamente, perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escreverdes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Esta decisão foi recebida pelo concílio como um todo, né? A palavra de Tiago se tornou a palavra do concílio, porque é assim que deve ser. Quando um concílio termina, quando a reunião do conselho da igreja, por exemplo, termina, não existem vencedores e vencidos, existe a palavra do concílio. E um grande erro que pode acontecer entre os presbíteros é depois do conselho se reunir, alguém começar a dividir o conselho e dizer: nós fomos a favor de tal coisa e eles foram a favor de tais coisas. E você está expondo a igreja numa divisão do próprio concílio. E aqui não houve divisão nenhuma, mas a palavra que foi tomada no concílio, o que ganhou na votação, isso aí virou a palavra de um presbitério que foi baixado às igrejas. Então eles escreveram uma carta, veja a decisão que nós analisamos na semana passada, verso 22 até o verso 29, foi transcrita uma carta que deveria ser endereçada às igrejas da região da Galácia. E essa carta ela foi colocada na palavra de Deus. Ela passa a ser palavra de Deus. A decisão do concílio, que tomou decisões com base, né, no Evangelho do Senhor, na palavra de Deus, porque os concílios não têm autoridade por si, mas a autoridade delegada pela palavra. Eles tomam essa palavra e a igreja ela recebe como palavra de Deus. E hoje nós estamos vendo quando essa carta ela é lida na igreja de Antioquia, quais são os resultados práticos para a igreja que estava perturbada, né, por palavras que eram faladas contra a palavra de Deus e que tinha sua alma transtornada por conta da mentira. Aqui nós já conseguimos chegar a uma verdade que começa a ficar clara no texto.
O que é que transtorna a vida de uma igreja? O que é que faz com que uma igreja esteja perturbada? O ensino equivocado das Escrituras, a mentira tomando conta da igreja. Não é a verdade que divide a igreja, não é a doutrina bíblica que divide a igreja, porque você já deve ter escutado muitas vezes pessoas dizendo que doutrina ela divide a igreja, que doutrina é uma questão que deve ser colocada com muito cuidado, porque a igreja não precisa de doutrina, precisa de palavra, como se fossem coisas distintas. E o que acalmou a alma da igreja não foi outra coisa senão a doutrina estabelecida. Lembrando, por exemplo, da carta que Paulo escreve à igreja de Roma, quando ele gasta 11 capítulos falando da doutrina da salvação, eleição, predestinação, preterição em parte dos judeus por um certo tempo, para depois ele voltar e salvar todo Israel. Então ele fala de coisas que são maravilhosas demais, doutrina pura. E no final dessa grande sessão do capítulo 1 a 11, ele termina com a doxologia. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. A doutrina para Paulo não gerou divisão. A doutrina para Paulo não gerou esfriamento espiritual. Mas ele terminou de explicar a doutrina à igreja e começou a adorar a Deus. Porque só pode adorar a Deus quem conhece o Senhor. E só conhece o Senhor quem conhece as doutrinas reveladas na sua palavra. Observe que no verso 30, a carta que foi promulgada em Jerusalém chega a Antioquia. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Os que foram designados para irem até Antioquia não foram apenas Paulo e Barnabé. Os irmãos viram na semana passada que Judas e Silas, se vocês quiserem conferir na sessão anterior, Judas e Silas, eles foram eleitos, verso 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Eles não mandaram qualquer um, eles mandaram homens notáveis, provavelmente oficiais da igreja de Jerusalém, que foram até Antioquia, acompanhando Paulo e Barnabé. E são eles que vão entregar a carta. Paulo e Barnabé não poderiam ter entregues eles mesmos a carta? É óbvio que sim. Mas quando você tem uma comitiva sendo enviada para outra igreja, você está dando peso àquela decisão. Há maior representatividade. Quando um presbitério visita uma igreja, há uma demonstração de amor por aquela igreja, uma demonstração de atenção por aquela igreja. Eu fiquei estarrecido. Eu ouvi há poucos dias um pastor que se dirigiu a membros de um concílio e disse: eu não quero presbitério na minha igreja. Eu não quero o presbitério se metendo na minha igreja. Com essas palavras. Como é que isso pode ser tratado assim, irmãos? Como é que isso chega nesse ponto? Quando, na verdade, a igreja que recebeu a representação do presbitério se alegrou com isso. Eles traziam uma carta e eles se alegraram com aquela igreja pela decisão que foi tomada. Veja que a epístola, ela não é apenas, ela é lida em primeiro lugar, veja, verso 31, quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. O que é que causou o ensino errado na igreja? A falsa doutrina na igreja causou perturbação e um transtorno de alma. Você percebe que em muitas comunidades cristãs,
O falso ensino tem produzido justamente isso, pessoas perturbadas de espírito, porque elas estão a todo tempo, como no ensino aqui de Atos 15, com medo de perder a salvação. Porque se a salvação é dessa maneira, veja, Atos 15, verso 1, alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidades segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Qual é o ensino aqui? Salvação pelas obras. Se você não tem esse sinal, você perde a salvação. E quando doutrinas semelhantes a essas são pregadas nas igrejas, e as pessoas ficam com medo de perder a salvação, como se isso fosse uma possibilidade, só se perde o que se ganha. Só é possível você perder a salvação se você ganhou a salvação. Se foi seu mérito, se foi sua obra, se foi você que trabalhou por aquilo. Então aí você já vê um erro conceitual da ideia de perder a salvação. Mas como a salvação ela é dada em Cristo, eu nunca posso perder, porque não fui eu que ganhei. Se há a possibilidade de um crente perder a salvação, há a possibilidade de Cristo ter sido derrotado na cruz do Calvário, porque foi ele que perdeu, não eu. Então esse tipo de pensamento, quando as pessoas estão na igreja e elas vêm para a igreja e depois de uma pregação eles ficam: será que eu sou salvo? Será que não? Não, passam uma semana toda com aquele tipo de angústia, acordam salvos, vão dormir no inferno, acordam salvos, dormem no inferno. É uma angústia no coração, um transtorno de alma. Depois eles voltam para os pastores depressivos, cheio de problema psicológico, e o pastor que foi parte preponderante para produzir aquele problema, ele aponta o psicólogo: resolva com um psicólogo, neurologista, psiquiatra, algo que foi produzido na igreja. Uma pressão na alma que ninguém suporta. Lei sobre lei, lei e mais lei, porque nós estamos cheios de fariseus na igreja. E às vezes esse tipo de farisaísmo não é apenas no púlpito, mas às vezes é produzido entre os irmãos, especialmente entre os jovens, que começam a criar regrinhas e mais regrinhas, porque aprenderam alguma coisa a respeito de doutrina reformada, e eles passam a viver como policiais da vida alheia, e querem saber das minúcias da vida do outro, e impondo um peso que ninguém suporta. Eu espero que isso nunca aconteça aqui, porque no dia que acontecer, o conselho certamente irá tomar providências. Nós precisamos, irmãos, dentro de todas as nossas necessidades, precisamos ouvir o Evangelho para que ele retire o fardo do nosso ombro, como o próprio Cristo disse no Evangelho de Mateus, e não um evangelho que traz mais fardo. Nós somos pecadores, e nós dizemos isso de público no culto público, e nós dizemos isso com todas as letras, e isso nos é lembrado novamente na pregação. Mas a pregação não é para simplesmente me humilhar, mas o final dela sempre é uma pregação que traz conforto à igreja. A igreja é dita aqui: a leitura da decisão foi motivo de alegria pelo conforto recebido. Eu espero sempre em Deus que ao final de cada pregação na nossa igreja, irmãos, vocês sintam desafiados, é verdade, constrangidos, mas sobretudo confortados. Que os irmãos não saiam daqui com um peso maior do que entraram, mas confortados pela esperança do Evangelho. Todavia, não ficou só na leitura do texto. Se você observar no verso 32, é dito o seguinte: Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Eles foram enviados para isso. Eles foram enviados para trabalhar, e eles eram, veja, não tinha sido dito exatamente qual era o trabalho deles, eles eram profetas. E aqui se engana, mais uma vez, quem pensa
que o trabalho do profeta, em primeiro lugar, do Antigo Testamento, é diferente do Novo, mas é exatamente o mesmo. Judas e Silas faziam o mesmo que um profeta do Antigo Testamento fazia. Eles falavam de coisas da atualidade. Há um pensamento muito comum de que profecia é falar do futuro. Eles falavam algumas vezes em respeito daquilo que foi revelado por Deus em casos muito específicos do futuro. Mas preponderantemente, a natureza do ofício do profeta é falar sobre coisas do agora. O que é que a igreja estava passando? O que é que estava incomodando o coração dos irmãos? Então eles estão sentando com os irmãos e estudando a palavra. Porque a leitura simplesmente da Bíblia, né, e a leitura de muitos trechos bíblicos precisa ser acompanhado do estudo, da pregação. Então esses profetas consolaram os irmãos com a palavra. Não existe outra coisa que possa lhe consolar, senão a própria palavra. Veja como ela é. A mesma palavra nos humilha, nos constrange, nos lança no chão. E quando nós estamos lá, completamente acabados, por conta do nosso pecado que foi exposto, é a mesma palavra que vai lá nos resgatar e mostrar que o único que pode nos consolar é Cristo. E por que é necessário primeiro humilhar? Para que eu não pense que o consolo vem de mim mesmo. Para que eu não pense que a alegria do meu coração vem de alguma coisa que eu possa ter feito. Mas é somente da palavra. A palavra que foi lida no verso 31, agora pelos profetas, ela é ensinada. E esse ensino causou, consolo aos irmãos, com muitos conselhos, e os fortaleceram. Veja só, o ensino acompanhado dos conselhos, a pregação acompanhada da visita, o ensino público acompanhado do aconselhamento em privado. Quando nós falamos a respeito do trabalho, do ministério pastoral, ele é muito amplo. E alguém diz assim, o único dia que o pastor trabalha é o domingo. Primeiro, essa pessoa acha que o sermão desce no domingo, manhã e noite. Alguma coisa que vem sobre o pastor e ele começa a falar e não para mais. E tudo se revela naquele momento. Então esse é um problema sério a respeito de quem pensa que o pastor só prega no domingo. Mas a pregação é só o ponto de partida, não é o ponto de chegada do trabalho pastoral. Porque ao lado da pregação, lembre-se, o ministério é o ministério da palavra e da oração, como é dito lá em Atos 6. E também é o ministério da palavra e dos sacramentos, mas tudo pela palavra. A palavra é o ponto de partida, não simplesmente o ponto final. Então, depois que se desce do púlpito, muitas outras coisas precisam ser feitas além dos próximos sermões. Muitas vezes nós saímos daqui, eu com o conselho vamos para o gabinete, passamos até 10h30, 11 horas da noite atendendo. Os irmãos sabem disso. Aquilo ali é palavra que foi pregada, não necessariamente aquela do dia, mas outras pregações que fizeram com que os irmãos despertassem para o erro e precisassem de ajuda. Ela vai ser pregada em particular no gabinete. O irmão jovem que está com problema de relacionamento no seu namoro, é o casal que precisa de auxílio pastoral em determinada questão com seus filhos, e assim por diante. São muitas as questões que precisam ser tratadas dessa maneira, por meio da palavra. E o que sai, não apenas da pregação pública, mas também dos aconselhamentos em privado, é consolo. E é mais uma esperança nossa, que todos os que nos procurem recebam uma palavra de consolo no aconselhamento pela palavra.
A visitação não tem outro objetivo que não seja também o ensino. É fato que a nossa cultura, nós quando recebemos alguém em casa, né, geralmente há um lanche e os irmãos preparam alguma coisa e os presbíteros não vão reclamar de maneira nenhuma se isso acontecer na visita, porque é demonstração de carinho e amor, certamente pelos seus pastores. Mas o objetivo não é esse. Saiba que os seus presbíteros vão para a sua casa não com o objetivo simplesmente de conversar e tomar cafezinho, mas de saber como está a sua vida. E todas as vezes que nós estamos numa visita, sempre uma doutrina precisa ser trabalhada. A necessidade particular daquela família. E a esperança continua, que ao final da visita haja consolo para aquela família pela palavra. É a palavra, irmãos, que traz alegria para a igreja. Não existe outra fonte de alegria para a igreja senão a pregação da palavra em público e em particular. No verso 33 é dito ainda: tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram, mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Eles demoraram um certo tempo, o tempo necessário, né, para tratar daquele problema. Quando houve consolo e alegria, então eles pensaram em voltar para a igreja de Jerusalém. Mas é um detalhe aqui, observe no verso 34, quando diz assim: mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Se você observar na sua Bíblia, provavelmente esse texto está em colchetes. Há uma disputa muito grande a respeito da veracidade desse, né, versículo em particular ou não. Porque muitos comentaristas vão dizer que esse versículo foi posto por algum copista para tentar explicar o que vai acontecer no verso 40. Veja: mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Né? Eles vão dizer: como é que Silas ficou em Antioquia e logo em seguida ele já aparece em Jerusalém? Então eles vão começar a desconfiar desse versículo, o versículo 34, como se fosse um acréscimo de algum copista. Coisa que é muito difícil. Geralmente, quando há alguma divergência entre manuscritos, é mais comum que hajam, né, exclusões, omissões. Porque quando você copia alguma coisa do outro, dificilmente você acrescenta. Geralmente você retira uma palavra ou outra. Então, o que é que está acontecendo aqui? Primeiro, uma desconfiança indevida. Uma desconfiança indevida, porque se você observar, existe um espaço de tempo entre as coisas. Veja o verso 36. Alguns dias depois, ou seja, Silas provavelmente permaneceu ali em Antioquia por um tempo que era necessário. Judas voltou e depois de alguns dias ele volta para Jerusalém, que é o que vai acontecer na sessão seguinte. Então, o que Lucas quis nos dizer aqui não é nos confundir, pelo contrário, ele está querendo nos ensinar a respeito de como se deu essa transição. Silas precisou ficar mais um tempo ali na igreja de Antioquia para continuar ensinando, ele julgou necessário isso, até que no devido tempo ele volta para Jerusalém e de lá ele vai partir com Paulo. Ele vai partir com Paulo. Não há nenhum tipo de problema textual aqui que não possa ser resolvido com 2 minutos de argumentação. Então esse texto está dizendo isso. A igreja precisou um pouco mais de Silas e ele ficou. Porque aqueles que se dedicam ao ensino, eles têm que saber exatamente o tempo que é necessário. Eles precisavam, a igreja estava precisando. Eles estavam inclusive preparando a liderança que iria permanecer ali. E é o que vai acontecer em seguida. Quando chega o tempo devido, veja o verso 35. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Paulo e Barnabé se demoraram mais um pouco, Silas se demorou mais um pouco, até que não foi mais necessário, ou seja, até que muitos outros, observe o texto,
eles continuaram ensinando e pregando com muitos outros. Por que era necessário que muitas pessoas estivessem pregando? Primeiro, pela necessidade de uma igreja nova, e segundo, porque Paulo e Barnabé, além de Silas, não iriam passar o resto da vida ali. Eles precisavam continuar a obra missionária. Eles fizeram apenas uma viagem missionária, ainda faltavam duas. Então é por isso que eles vão passar o tempo devido enquanto estão formando a liderança. Liderança formada, o que é que vai acontecer na sessão seguinte? Paulo vai se juntar a Silas, Barnabé a João Marcos, e eles vão partir para a próxima viagem missionária. Por que o texto gasta tanto tempo para explicar que a igreja estava em paz? Porque isso foi dito na seção do verso 12 a 21, se estabeleceu ali o princípio final, né? Um princípio de consenso, onde, né, ao contrário do que disseram os judaizantes, que era uma palavra taxativa, a dos irmãos foi uma palavra moderada. Vocês devem se valer de parte da lei para a convivência, então não devem tocar naquilo que é sacrificado a ídolo, nem na carne com sangue, e nem manter relações sexuais ilícitas. Os irmãos lembram que essas leis estavam ligadas diretamente, nesse ponto, à lei cerimonial, porque naqueles tempos, né, um culto pagão ele era recheado de imoralidade sexual, por isso a ligação de uma coisa com a outra. Então ele diz, por conta desse período de transição, onde na sinagoga se juntam, né, verso 21, judeus e gentios, vocês devem se abster dessas coisas. Entendemos parecer bem que vocês se abstenham por um tempo dessas coisas, uma medida extremamente pastoral, para que os irmãos pudessem conviver em paz, o que depois foi revogado lá na frente por Paulo, em 1ª carta aos Coríntios 10. Mas tendo resolvido esse caso, a igreja pacificada, houve tranquilidade e conforto. O que é que vai acontecer em seguida? Expansão do reino de Deus. Por que tanta insistência nesse caso? Sessão por sessão. Para mostrar uma verdade. Não existe crescimento de igreja no meio de divisão. Uma igreja dividida, uma igreja que está com a alma transtornada, não cresce. Divisão não é crescimento. Nós temos vivido e visto com os nossos olhos que boa parte das igrejas que são plantadas não são plantações de igrejas. É fulano que brigou com ciclano e agora se denomina pastor e abre uma igreja para si, levando parte daquela congregação com ele. Isso não é crescimento, isso é uma derrota para a igreja. Para que a igreja se expanda, tem que haver paz no meio do povo de Deus. As doutrinas precisam ser pacificadas, o povo tem que estar vivendo em paz. E a paz não é como também muitas vezes tem sido buscada. A paz em detrimento da verdade, não, é a paz pela verdade. Eles não disseram, não, vamos fazer aqui um meio termo. Os judaizantes continuam se circuncidando e aqueles que são gentios não se circuncidam, não. Você veja que toda a questão começou com a circuncisão, mas em nenhum momento passou pela cabeça do presbitério restabelecer a circuncisão como prova de salvação. Nunca passou isso pelo presbitério, em momento nenhum, porque essa era uma questão que não dá para haver meio termo. Não podemos voltar para as velhas práticas. A salvação é por meio da obra de Cristo. Eles estavam certos disso, mas naquilo que pôde ser, né, flexibilizado para uma boa convivência, uma lei para a convivência, os pastores fizeram e pacificaram a igreja pela verdade.
igreja pacificada, consolo na alma, tranquilidade do povo de Deus, vamos voltar a pensar no crescimento. É essa a nossa fase, irmãos. Vamos voltar a pensar no crescimento. É o tempo de pensarmos em plantação de igreja, em expansão do reino. As doutrinas foram pregadas, liderança formada, igreja que vive por meio da pregação da verdade. Vamos concentrar nossas forças no crescimento. Eu quero falar com você agora, especialmente. Cuide da sua vida, para você não ser um problema que vai custar tempo de um conselho, de uma igreja que precisa avançar. Eu não estou dizendo a você que você não deve trazer problemas, porque são necessários para o andar normal da igreja. Mas não seja aquele que vai criar polêmica, não seja aquele que vai levantar contenda, não seja aquele que vai, por qualquer problema, olhar para... O irmão olhou com a cara feia para você, você já começa a fazer uma confusão dentro da igreja. Porque a gente começa a perder tempo com esse tipo de picuinha, quando existem coisas muito maiores que precisam ser tratadas. A igreja precisa avançar, não seja uma pedra de tropeço. Organize sua casa, organize sua vida. Você é solteiro? Organize sua vida, viva uma vida santa, ore pela igreja, trabalhe, viva a sua vida em particular aos pés do Senhor. Se cada um fizer a sua própria parte, trazendo aquilo que é realmente necessário para que um conselho trate, e nós todos, irmãos, esse é um trabalho da igreja, não é um trabalho da liderança. Temos que acabar de todo modo com um ranço que ainda fica, e muito ligado ao romanismo, que quem cuida dessas coisas é somente a liderança da igreja. Nós não nos envolvemos com o avanço do evangelho. Vocês são parte importante nesse processo. São vocês que pregam nos seus locais de trabalho, são vocês que chamam pessoas para a igreja, são vocês que convidam o incrédulo para ouvir a palavra, são vocês que anunciam o evangelho. Se vocês não fizerem isso, mas se vocês estiverem perdendo tempo com picuinha, vocês não vão fazer o reino de Deus se expandir. Casais que ainda não têm filhos, organizem suas filhas para terem filhos. Esse também é um momento, uma forma de fazer a igreja crescer. Dentro da sua possibilidade, obviamente, no tempo certo, com sabedoria. Tenham filhos para a glória de Deus, para que eles sejam flechas contra esse mundo. Nós vimos isso hoje de manhã. É pregação, é fazer a igreja crescer por meio das famílias e também plantação de igrejas. Mas se nós estivermos apegados com outras coisas que estão impedindo a igreja avançar, nunca avançaremos. E um dia vai ser necessário prestar contas ao Senhor. Nós, presbíteros, iremos prestar contas da congregação e de por que não fizemos o que deveríamos fazer. E você, se impedir o progresso do evangelho, perdendo tempo com coisas menores, também vai se ver com Deus. Não tenha dúvida disso. É preciso viver uma vida em paz. A paz pela verdade, a paz pelo evangelho, a paz pela retirada do erro do nosso meio. Vocês viram que para que tudo isso acontecesse, primeiro o erro foi retirado. Mas se nós vivemos na verdade, como vivemos aqui, chegou a hora, irmãos, de expandirmos esse reino. Que Deus nos abençoe. Amém. Convido a igreja a ficar de pé, nós vamos orar ao nosso Deus. Senhor bendito, nós damos graças a Ti pela Tua palavra pregada aos nossos ouvidos essa noite.
Rogamos ao Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Se de algum modo fomos, em algum momento da vida, um tropeço para a Tua igreja, nos fazendo perder tempo, Senhor, com questões pequenas, nos ajuda a avançar, Senhor. Nos concentrar nos problemas que são relevantes à igreja e à nossa família. Quantas vezes a nossa própria casa, Senhor, perdeu tempo com o disse-me-disse, com o que um pensa e o outro pensa, com coisas pequenas, Senhor. Quantas vezes o Teu Evangelho deixou de ser anunciado enquanto nós perdíamos tempo, Senhor, com polêmicas. Nos ajuda a nos concentrar naquilo que realmente é necessário. Pregação da verdade. Estabelecimento da doutrina genuína, que traz consolo e alegria ao Teu povo. Tendo isso sido resolvido, como o apóstolo Paulo, Barnabé, Judas e Silas, além de João Marcos e tantos outros fizeram, que nós sigamos em frente para expandir o Teu reino aqui na terra. Rogamos ao Senhor o Teu auxílio em Cristo. Amém.